É meia-noite na costa norte da Jamaica. Saindo da escuridão, uma enorme frota de escavadeiras pesadas e caminhões basculantes invade a praia. Isso não é uma equipe de construção trabalhando à noite, isso é a máfia da areia. A areia é considerada uma mercadoria muito valiosa. Primeiro, enormes escavadeiras destroem a praia. Elas enchem suas enormes caçambas com areia pura da Jamaica e despejam nos caminhões que estão esperando em fila. Esses caminhões transportam areia até o armazenamento e retornam para buscar mais. Porém, a máfia da areia não traz só equipamentos pesados. Eles também subornam policiais locais e políticos para permitir que o roubo aconteça, em vez de impedi-lo. Pela manhã, onde antes havia uma faixa de areia branca de 400 metros de comprimento, tudo o que restava era uma cratera irregular e lamacenta de rochas escavadas. Mas o mais estranho dessa história não é como roubaram uma praia inteira, e sim porque queriam a areia. Porque esse roubo em Coral Springs não foi um evento isolado, isso foi apenas uma parte de uma economia criminosa muito maior que está se espalhando pelo mundo. Na Índia, mineradores ilegais de areia retiram a areia dos leitos dos rios no meio da noite. No Marrocos, gangues arrancam a areia das praias. E para a Indonésia, ilhas inteiras foram dragadas, mudando o mapa da Indonésia da noite para o dia. E para as pessoas que tentam impedi-los, como jornalistas, policiais e moradores locais, as consequências podem ser fatais. Uma jornalista de 35 anos que investigava casos de mineração ilegal de areia no distrito de Bani, em Madhya Pradesh, foi atropelada por um caminhão em circunstâncias misteriosas. Isso levanta uma pergunta: por que a areia ficou tão valiosa a ponto de surgir uma máfia? O que torna a máfia da areia tão estranha é que o produto deles está em toda parte. A areia está nas praias, nos leitos dos rios, sob o oceano e por todo o deserto. Parece ser um dos recursos menos valiosos da Terra, mas a máfia da areia não está atrás de qualquer tipo de areia. Eles buscam um tipo especial de areia que está se esgotando no mundo. Veja essas imagens de satélite de um rio na China. Este é o rio Poyang na China, e é assim que o rio Poyang fica depois que equipes de mineração ilegal de areia passaram por lá e extraíram grande parte da areia do rio. Você pode ver que as margens do rio foram significativamente alargadas pelas equipes de escavação que passaram por lá e extraíram a areia do leito do rio. Esta é uma imagem de satélite de 22 de outubro que mostra o rio Betwa, na Índia. Esta é a mesma seção do rio apenas 2 meses depois, em dezembro de 2022. Depois, 4 meses depois, em fevereiro de 2023, e finalmente 6 meses depois, em abril de 2023. Enormes trechos do rio foram dragados, mudando totalmente sua aparência. Rios assim podem ser encontrados em toda a Ásia. Linhas de escavação enormes rasgando o leito do rio e mudando o curso da água. Antes de entender por que a areia é valiosa, precisamos saber como ela está sendo extraída. Geralmente começa tarde da noite, quando as equipes entram no leito do rio com escavadeiras, barcos e até mergulhadores. A areia é retirada do fundo do rio, empilhada nas margens e logo carregada em caminhões à espera. Depois disso, eles não seguem imediatamente pelas estradas principais. Eles usam estradas secundárias para evitar os postos de controle oficiais. Em certas operações, mergulhadores mantêm contato constante com coordenadores por telefone e aplicativos, recebendo atualizações em tempo real sobre a posição da polícia e rotas livres. Esses caminhões geralmente vão para pátios de armazenamento ou intermediários. Aqui, a areia é misturada com material obtido legalmente. Depois que essa mistura acontece, a areia ilegal se torna praticamente impossível de rastrear. E uma vez que essa areia é misturada com outros materiais obtidos legalmente, ela é vendida na economia formal em todo o mundo. É um grande negócio mesmo, porque você acha que está no meio do nada, mas essa areia vai para a bacia do Permiano, onde os negócios estão bombando. Usamos cerca de 50 bilhões de toneladas disso todo ano. Isso é suficiente para cobrir todo o estado da Califórnia com areia a cada ano. Cada rodovia, cada ponte, cada prédio de apartamentos e cada torre de escritórios depende do concreto. E sem areia, você não consegue criar a mistura necessária para o concreto. Na verdade, a areia compõe uma grande parte dessa mistura, unindo o cimento e a brita para criar algo forte o suficiente para sustentar cidades inteiras. No mundo árabe, a areia não é usada só para construir novas cidades, mas também para criar terras totalmente novas. Um dos exemplos mais claros de quanto areia o mundo moderno consome pode ser visto na Palm Jumeirah, em Dubai. Para construir essa grande ilha artificial, os desenvolvedores usaram mais do que apenas caminhões de areia. Centenas de milhões de metros cúbicos de areia e milhões de toneladas de rochas foram usados para construir e estabilizar essa ilha em formato de palmeira.
E a Palm Jumeirah é apenas um dos projetos. Dubai construiu várias ilhas artificiais, cada uma exigindo enormes quantidades de areia para criar terra onde antes era mar aberto. E enquanto alguns lugares aumentam seu suprimento de areia, outros estão sendo esgotados para fornecê-la. Em várias partes da Índia, Bangladesh e Sudeste Asiático, a extração de areia se tornou uma crise crescente. Entre 20 e 50 milhões de pessoas em Bangladesh devem ser deslocadas das áreas costeiras até 2050 devido à erosão dos rios e ao aumento do nível do mar. Em partes da Índia, a dragagem de areia não apenas remodelou as linhas costeiras, mas quase apagou ilhas inteiras. Ilhas como Nipa foram exploradas de forma tão agressiva que chegaram a ficar à beira de desaparecer sob a água, forçando o governo a intervir e reconstruí-las. Em toda a região, pequenas ilhas de baixa altitude foram gradualmente despojadas da areia, que antes as mantinha acima da água, até que eventualmente não restou mais nada. No delta do Rio Vermelho, no Vietnã, a extração ilegal de areia transformou partes do rio em uma zona de construção instável. O delta do Rio Vermelho é uma das vias navegáveis mais importantes do norte do Vietnã, sustentando a pesca, a agricultura, o transporte e comunidades densas construídas diretamente às suas margens. Com o aumento da demanda por areia para a construção, equipes de mineração começaram a atuar no delta do Rio Vermelho. Parte dessa mineração é feita legalmente, mas o que os pesquisadores descobriram é que essas equipes estão extraindo areia fora das áreas permitidas. A extração de areia aqui é permitida só até essa profundidade, limite ou quantidade. Essas são as leis, mas muitas vezes dá para ganhar muito dinheiro ao não seguir as leis. A areia do rio não está apenas ali, ela ajuda a manter o leito do rio e suas margens no lugar. Quando muita areia é dragada fora das áreas permitidas, o fundo do rio abaixa, tornando as margens mais íngremes e instáveis. Isso significa que terras agrícolas, estradas e casas começam a desabar dentro do rio. Algumas famílias desta região perderam os campos onde cultivavam há gerações. Com os danos aumentando, moradores tentaram enfrentar a máfia da areia que aterroriza suas casas, mas ela não demonstra remorso. No momento em que você tira o fluxo natural de um rio, suas defesas naturais, sua capacidade natural de receber a chuva, armazená-la e depois liberá-la, o que você vai causar é a morte. Em 2015, um jornalista chamado Sandeep Kothari começou a investigar operações ilegais de extração de areia no centro da Índia. Ele não só escrevia sobre o meio ambiente, mas também revelava a rede lucrativa por trás disso. Sandeep documentou os caminhões retirando areia dos leitos dos rios, as pessoas organizando as operações e como tudo continuava apesar das leis criadas para impedir isso. À medida que suas reportagens continuavam, ele começou a receber ameaças. Avisaram-no para parar de reportar ou então enfrentaria consequências graves, mas Sandeep continuou reportando. Mas então, numa noite de junho de 2015, Sandeep foi sequestrado. Sandeep foi retirado de casa à noite e forçado a entrar em um veículo. Levaram-no para fora da cidade em direção a um trecho remoto da rodovia. Horas depois, seu corpo foi encontrado queimado à beira da estrada. A polícia disse depois que ele foi incendiado enquanto ainda estava vivo. Vários suspeitos ligados à operação ilegal de extração de areia foram presos em conexão com o assassinato. E casos como esse não são isolados. Em muitas regiões, a máfia da areia recorre à intimidação para proteger suas operações. Jornalistas foram ameaçados, moradores foram avisados para ficarem em silêncio, e autoridades que tentaram intervir, em alguns casos, foram atacadas. Essa intimidação e violência revelam muito sobre a máfia da areia. Não é um grupo pequeno e desorganizado buscando lucro fácil. É uma operação muito mais sofisticada. Hoje em dia, a extração de areia é quase tão valiosa quanto a mineração de ouro, graças a um enorme boom da construção civil. Esta operação é um exemplo muito modesto. E Samira considera esses pescadores não como criminosos, mas como vítimas do que eles chamam de máfia da areia. Na base da máfia da areia estão os verdadeiros trabalhadores. Esses são os mergulhadores, operadores de máquinas e trabalhadores, todas as pessoas que realmente retiram a areia dos rios e a carregam nos caminhões. Acima deles na hierarquia estão os operadores. Os operadores são as pessoas que coordenam onde minerar, quando se mover e como evitar serem pegos. Em um caso, investigadores descobriram que grupos de contrabando de areia usavam o WhatsApp para monitorar os deslocamentos da polícia. Isso permitiu que os caminhões cruzassem os postos de controle sem serem notados e alcançassem os leitos dos rios. Depois vem os intermediários, são eles que fazem a areia ilegal parecer legal. Os intermediários criam documentos falsos, permissões de transporte e têm conexões com os compradores, e esses compradores são a razão de todo esse sistema existir.
Além da indústria da construção, muitos desses compradores são fabricantes de tecnologia. A areia é usada para fabricar vidro, presente em janelas, telefones e telas de computador. Com o avanço da inteligência artificial, cresce rapidamente a demanda por microchips e pelo silício usado em sua fabricação. A areia também é usada nesses microchips. Centros de dados gigantescos, processadores avançados e GPUs de alto desempenho dependem todos da forma refinada da areia para funcionar. Eu digo a forma refinada da areia porque não é qualquer areia que pode ser usada nessas GPUs, na construção e em todos os outros usos da areia. A diferença se resume a algo que as pessoas nunca perceberiam: o formato e a composição de cada grão de areia. A areia dos leitos dos rios está constantemente sendo quebrada e transportada pela água corrente. Isso faz com que a areia do leito do rio seja muito mais áspera, pontiaguda e irregular em sua forma. Essas bordas afiadas permitem que os grãos de areia se encaixem quando misturados com cimento e cascalho, formando uma estrutura densa e estável, que dá ao concreto sua resistência. A areia do deserto, por outro lado, foi soprada pelo vento por milhares de anos. Esse processo alisa os grãos até que fiquem arredondados e quase polidos, como pequenas esferas. Em vez de se encaixarem, esses grãos deslizam uns sobre os outros, tornando o concreto mais fraco e mais propenso a rachaduras. Então, mesmo que os desertos estejam cheios de areia, a maior parte da areia de lá é praticamente inútil para a construção. Por isso a máfia da areia não atua no Saara. Eles buscam rios, litoral e leitos marinhos, onde a areia é forte o bastante para sustentar o mundo moderno. Essa pequena diferença de forma impulsiona tudo nessa história. Porém, o que permite a continuidade dessas operações não é só o aumento da demanda por areia. Em várias regiões, a extração ilegal de areia ocorre abertamente, pois quem deveria fiscalizar frequentemente recebe para ignorar a lei. Policiais locais frequentemente são subornados para fazer vista grossa enquanto caminhões passam pelos postos de controle ou enquanto as equipes de mineração ilegal estão na areia no meio da noite. Como mencionado, empresas de mineração às vezes obtêm permissões para pequenas áreas de um rio e depois expandem além desses limites. Investigações em partes da Índia descobriram redes onde políticos, autoridades locais e empresários estão todos financeiramente ligados ao comércio. Criando um sistema onde combater a mineração ilegal implicaria eliminar a fonte de renda das próprias pessoas encarregadas de regulá-la. Isso mostra que o sistema de mineração ilegal de areia não só é ignorado, mas protegido, o que faz o mercado ilegal crescer. Anualmente, cerca de 50 bilhões de toneladas de areia são extraídas globalmente, principalmente para materiais de construção, como o concreto. A areia está sendo retirada muito mais rápido do que rios, costas e fundos marinhos conseguem repor naturalmente. E nos próximos 40 anos espera-se que o uso global de areia dobre. A pressão sobre esses rios, praias e ilhas só vai aumentar. Em muitos lugares, essa pressão criou o nicho perfeito para criminosos. Em algumas regiões, especialistas estimam que de 60% a 70% da areia no mercado foi extraída ilegalmente. E como a areia é uma mercadoria legal, ela não provoca o mesmo tipo de repressão global que drogas ou armas recebem. Embora pareça comum e abundante, a areia na verdade cria uma rede global que movimenta bilhões em um dos mercados menos regulados do mundo. E neste momento não há nada que a esteja desacelerando. Confira meu vídeo sobre o lado obscuro dos resorts de praia mexicanos para ver como o crime organizado se esconde atrás do que parece comum.